Sou Ariel Selma, que está no ar nosso tradicional vídeo do dia. Por que será que na Suécia os números do coronavírus não são altos, apesar do país não ter adotado uma quarentena? Temos exemplos de países como o Paraguai, que fechou tudo antes, tem a Argentina, que adotou medidas também bem mais severas, aí tem o Brasil, que demorou mais, enfim. E lá na Suécia acontece algo interessante, né? Não adotaram a quarentena e mesmo assim os casos de coronavírus por lá são poucos comparados com outros países. Quer saber o motivo? Será que eles acertaram a mão tomando essa atitude? Fique conosco na sequência este vídeo para você. Já vai se inscrevendo aqui no canal, aqui embaixo, acione o sininho, clique em todas as notificações para você receber todos os vídeos. Também compartilhe com seus amigos e acesse meu site. Você viu aí a animação passando a forma como o nosso site funciona. Acesse lá, tem muita novidade para você em divulgação by Ariel. Bom, a estratégia da Suécia de não impor a grande parte da sociedade medidas de isolamento social é amplamente apoiada pela população. Ela foi desenvolvida por cientistas e adotada pelo governo, mas nem todos os especialistas do país estão convencidos de que este foi o melhor caminho a seguir diante da pandemia do coronavírus. Na verdade, Olha o Brasil, né? A divisão que existe. Uma porque não há uma verdade absoluta, né? Priorizar a economia, priorizar a saúde, qualquer lado que você tomar vai ter consequências, né? Então, é uma divisão completa. E lá, vamos saber, é muito bom saber da história de outros países para ver se a gente fez certo, fez errado, estudar isso aí para no futuro, talvez se for necessário novamente algo parecido, a gente saber o que fazer, né? Bom, não existe quarentena na Suécia, como atestam as fotos compartilhadas ao redor do mundo dos seus bares abertos e espaços ao ar livre, abarrotados de gente. Ainda assim, é um mito que a vida segue normalmente. É verdade que poucos estabelecimentos fecharam, mas dados apontam que a grande maioria da população adotou o distanciamento social voluntário, que é o cerne da estratégia da Suécia para retardar a propagação do vírus. O uso do transporte público caiu significativamente. Um grande número de pessoas está trabalhando de casa. E a maioria da população se absteve de viajar no fim de semana da Páscoa. O governo também proibiu reuniões de mais de 50 pessoas e visitas a casas de repouso para idosos. Cerca de 9 a cada 10 suecos dizem que mantém pelo menos 1 metro de distância das pessoas, né? Eram 7 a cada 10 a um mês, segundo uma grande pesquisa que foi realizada pela empresa Novus. Bom, e o quão grave é a epidemia lá na Suécia? Eu tenho aqui os números, deixa eu passar para você o comparativo com o Brasil. Neste dia de hoje que eu gravo este vídeo, 29 de abril de 2020, quarta-feira, o Brasil tem 73.166 casos confirmados, a Suécia tem apenas 20.302, digo apenas em comparação com o Brasil, né? Mortes, o Brasil tem 5.083, Suécia tem 2.400. Tem bastante se comparado com o número de confirmados, né? A taxa de mortalidade é maior. Recuperados, o Brasil tem 32.500, a Suécia tem 1.400 recuperados. Então tá aí os números para você. Do ponto de vista da Agência de Saúde Pública da Suécia, a forma como a população reagiu é motivo de comemoração, embora com cautela. A abordagem dos cientistas na Suécia gerou semanas de muito debate ao redor do mundo sobre se o país tinha adotado um plano sensato e sustentável ou submetido sua população a um experimento que causaria mortes desnecessárias e levaria ao fracasso em conter a propagação da Covid-19. A capital, Estocolmo, é o epicentro da epidemia no país até agora, mas o total de casos se mantém de certa forma estável, embora tenha ocorrido um pico no final de semana, ou desta semana, devido em parte ao aumento de testes realizados. Ainda há espaço nas unidades de terapia intensiva e um novo hospital de campanha erguido em um antigo centro de conferências ainda não foi usado. Abre aspas. Em grande parte conseguimos atacar o que nós propusemos, fecha aspas, diz o epidemiologista-chefe do governo, Andres Tegnell. Aspas, a assistência médica sueca continua trabalhando com muito estresse, mas não é preciso recusar atendimento a nenhum paciente, diz ele.
Em contraste com outros países onde líderes políticos comandaram a resposta nacional à crise, Tegnell foi quem esteve à frente da maioria das entrevistas coletivas. Em um tom tranquilo, ele comenta sobre a pandemia com falas fortemente centradas em números e com poucas menções ao impacto emocional da crise nas vítimas e em suas famílias. Mas a Agência de Saúde Pública da Suécia mantém altos índices de aprovação durante toda a pandemia, olha só. E por que será que a Suécia escolheu um caminho diferente? Com certeza vemos muitos caminhos diferentes em todo o mundo, né? Cada um seguindo a sua forma, de acordo com as suas ideologias, fazendo experimentos, como você ouviu anteriormente, né? O Brasil também teria feito um experimento se tivesse seguido, né, à risca o que o presidente Bolsonaro sugeriu. Não estou dizendo aqui que ele está certo nem errado, né? Ele queria abrir completamente, deixar aberto o comércio, enfim. Seria um experimento, poderia dar certo como poderia dar errado, né? Evitaria problemas que virão, que é a parte econômica, mas poderia trazer os problemas de saúde, né? O caos em toda a nossa saúde pública. A decisão, então, da Suécia de deixar a maior parte da sociedade aberta, diferentemente da maioria da Europa, foi tomada após a equipe comandada por Tegnell prever impacto mais limitado do vírus sobre a população do país, em comparação com outros cientistas, entre eles os que estão por trás de um grande relatório do Imperial College de Londres, que aparentemente influenciou o governo do Reino Unido a lançar mão de uma quarentena. Além disso, a Agência de Saúde Pública da Suécia seguiu desde o início a ideia de que em uma grande proporção de casos provavelmente seriam leves, mas negou que sua estratégia fosse baseada no objetivo de gerar uma imunidade de grupo, uma controversa estratégia baseada no conceito de gerenciar a disseminação da doença, para que a população ganhe imunidade contra o vírus. Muito se fala disso, né? Eles negam então que tenham feito com esse motivo. Até porque lá no começo ninguém sabia, vamos dizer assim, a nível geral, e muito menos garantiria que isso realmente funcionasse, né? Hoje muita gente está afirmando isso, né? Precisa a maior parte da população pegar o vírus para que a pandemia termine. Se é ou não verdade, ou verdade com certeza é, mas quantas mortes vai causar, essa é a maior dúvida, né? Bom, seu objetivo central era introduzir medidas de distanciamento social menos rigorosas e que pudessem ser mantidas por um longo período. Por exemplo, as escolas para menores de 16 anos permanecem abertas, né, para permitir que os pais continuem trabalhando em áreas-chave. Por aqui não se sabe quando voltam as aulas, bem ao contrário, né? Todos os outros países nórdicos optaram por restrições temporárias, mas mais rigorosas, né? Embora em alguns deles elas já tenham sido afrouxadas desde então. E os números? Vamos lá. A Suécia, com uma população de 10 milhões de pessoas, é o 21º país do mundo com mais casos, né? Segundo a Universidade Johns Hopkins. População pequena, né? 10 milhões de pessoas. Era um pouco mais de 18 mil até dia 25, né? Eu já tinha atualizado aqui. Um pouco mais até, né, do que eu tinha afirmado antes. Bom, números exatos não precisamos, né? 18 mil, né? Agora são 20, tá correto. 20 mil em números atualizados. Mesmo então que na maioria das vezes apenas testam, né, aqueles com sintomas graves. Agora estão sendo introduzidas verificações de contágio mais amplas. O país já registrou, deixa eu atualizar os números aqui, 2.462 mortes, né? E tem uma taxa de mortalidade mais alta em relação ao tamanho da população, já falamos antes, né, do que em qualquer outro lugar da Escandinávia. Ao contrário de alguns países, as estatísticas da Suécia incluem residentes em lares de idosos, responsáveis por cerca de 50% de todas as mortes. Tegnell admite que essa é uma grande preocupação. Os residentes estrangeiros, particularmente os da Somália, que têm maior probabilidade de viver em famílias multigeracionais, também estão super representados nos números oficiais. Abre aspas, há muita gente morrendo, fecha aspas, diz Claudia Hansson, epidemiologista da Karolinska Institutet. É isso, o maior centro de pesquisa médica da Suécia.
ela critica a abordagem do governo e argumenta que uma parte maior da sociedade deveria ter sido temporariamente isolada em março, enquanto as autoridades avaliariam, né, naquela época, a situação. Hanson está entre os 22 cientistas que escreveram um artigo publicado no principal jornal da Suécia na semana passada, no qual eles criticam a estratégia do governo e dizem que funcionários sem talento ficaram encarregados de tomar as decisões. Mas Tegnell, um cientista experiente com mais de 30 anos na medicina, segue amplamente popular na Suécia. Abre aspas. Ele é uma pessoa discreta. Acho que as pessoas o veem como um líder forte e muito cuidadoso com o que diz. Eu acho que isso é reconfortante para muitas pessoas. Fecha aspas, afirma Emma Frans, epidemiologista e escritora científica sueca. Ela argumenta que muitos meios de comunicação nacionais e internacionais estão buscando conflito dentro da comunidade científica e diz que há um consenso de que a abordagem de Tegnell é bastante positiva, ou pelo menos não é pior do que outras estratégias. E os suecos, será que desenvolveram imunidade? A história julgará quais países acertaram na resposta à pandemia, mas o mais recente debate científico na Suécia está focado no número de suecos que podem ter contraído o vírus sem apresentar nenhum sintoma. Isso é importante, porque muitos cientistas do país acreditam que os suecos podem ter níveis de imunidade muito mais altos em comparação com aqueles que vivem sob regulamentações mais rígidas. Um relatório da Agência de Saúde Pública da Suécia desta semana sugeriu que cerca de 1/3 das pessoas em Estocolmo terão sido infectadas até o início de maio. Depois, o índice foi revisado para 26% após a agência admitir um erro de cálculo. Mas vários cientistas renomados estimam números ainda maiores. Johan Giesecke, ex-cientista-chefe do Centro Europeu de Prevenção e Controle das Doenças, o ECDC, acredita que pelo menos metade de todos os habitantes de Estocolmo terá pego o vírus até o final de maio. O matemático Tom Britton, da Universidade de Estocolmo, diz que isso pode acontecer com metade da população da Suécia. E até que uma vacina seja desenvolvida, a epidemiologista Emma Frans diz que ter essa imunidade provavelmente será importante para a Suécia. Aspas, estudos de outros tipos de coronavírus mostraram que as pessoas ficam imunes. Talvez não seja uma imunidade de longo prazo, mas mesmo que tenhamos uma imunidade a curto prazo, pode ser o suficiente para conter essa pandemia, fecha aspas, diz Frans. Até porque ainda não sabemos quando a vacina chegará, quando ela estará realmente, provavelmente só ano que vem, né? E aí talvez a imunidade da população seria algo importante, não há comprovações ainda se quem já pegou, se curou, não pegará novamente, o que pode inclusive prejudicar na fabricação de alguma futura vacina, enfim, outra, até quando o comércio aguenta, a economia aguenta em confinamento, tudo isso é complicado, né? Então, sem dúvida, quem conseguir baixar a pandemia ou aumentar a imunidade do seu povo terá vantagem nesse quesito, né? E a Agência de Saúde Pública da Suécia acredita que ainda é muito cedo para dizer qual o impacto das taxas de infecções assintomáticas sobre a proteção da população em geral. Ainda não sabemos muito sobre a imunidade. Saberemos mais à medida que mais pessoas sejam testadas para ver se tem anticorpos, mas também conforme o tempo passar e virmos se há mais relatos de reinfecções, fecha aspas, diz Andreas Wallenstein, que trabalha sob o comando de Tegnell. Quanta coisa não se sabe desse vírus ainda, né? Coisa incrível, realmente. Como a humanidade é frágil a novas ameaças. Essa incerteza significa que não há garantia de que as recomendações de distanciamento social serão suspensas em breve, nas áreas com altas taxas de infecção. Diz ele, né, o que acontecerá a seguir na Suécia pode depender em grande parte de se as pessoas continuarão a manter o distanciamento social. Alguns suecos reagiram com uma explosão de nacionalismo e um sentimento de orgulho pela Suécia ter divergido da norma europeia, diz Nicholas Eilot, cientista político da Universidade de Södertörn em Estocolmo. Aspas, é uma espécie de eco de uma profunda sensação de que a Suécia é excepcional.
fecha aspas. Muito se fala bem da Suécia, inclusive. Fala-se bem da política deles, enfim, outros detalhes, né? Só o tempo dirá quem acertou, né? Quem acertou aqui dentro do Brasil, quem acertou no mundo. Tô curioso, né? Quem será que estava com a ideia correta? Se bem que, como eu já disse antes, ninguém fez com certeza, né? Tudo foi no meio do risco, né? Tanto de um lado como de outro. Para finalizar então, mas o país está longe de estar unido quanto a isso. Nas redes sociais há muita discordância vocal entre alguns residentes estrangeiros. Alguns defendem medidas mais duras, enquanto outros acreditam que o pior já passou. Até lá, né? Aqui no Brasil você vê toda a divisão do país, né? Sobre isso, sobre aquilo, e lá a princípio está funcionando e mesmo assim existe a divergência. O ser humano nunca concorda, né? Incrível. Dados de telefones celulares sugerem que os moradores de Estocolmo estão gastando mais tempo no centro da cidade do que há 2 semanas. E no último final de semana, a polícia manifestou preocupação com a superlotação de locais da vida noturna. O primeiro-ministro Stefan Löfven alertou que não é hora de relaxar e de começar a passar mais tempo com amigos e familiares. Mas o calor da primavera está chegando após um notoriamente longo e escuro inverno na Suécia, então isso pode ser mais fácil de falar do que de fazer. Até a questão do frio por lá, né? Outro agravante da doença. Então tá aí, será que a Suécia acertou a mão ao não adotar uma quarentena? Como falamos bastante aqui, só o tempo dirá lá na frente. Estudando tudo isso é que saberemos quem tomou as medidas ou quem tomou as decisões mais coerentes, mais corretas. Se é que existe uma decisão correta para todo mundo, né? Talvez as regiões sejam diferentes, talvez a Suécia tenha tido sorte também de não ter moradores infectados em tanta quantidade quanto outros países. Porque essa sorte com certeza entra nesse jogo também, né? A China lá em Wuhan, se, digamos, 90% das pessoas que estavam lá de outros países fossem da Suécia, por exemplo, a história seria diferente, não seria? Então a sorte, sem dúvida, entra sim nesse quesito, a quantidade de pessoas que entrou nos países com a doença, né? Este foi nosso vídeo do dia. Espero ter contribuído com esta informação. Comente abaixo, deixe seu comentário aqui nesta matéria. Se gostou, não esqueça de curtir, compartilhe com os amigos, clique em todas as notificações quando você se inscrever e acionar o sininho. Só desta forma você recebe o vídeo do dia. E acesse nosso site também, lá tem informações diárias para você. Um abraço virtual, porque pessoal não dá, e até o próximo vídeo. Este foi mais um vídeo feito especialmente para você. Não esqueça, inscreva-se no canal, acione o sininho. Desta forma você recebe o vídeo do dia. Acesse meu site também, é www.divulgueconosco.com.br. Baixe o aplicativo das nossas rádios, Rádio Clássica e também Rádio Mais Tocadas. E acesse também nossa divulgação, lá no site tem todas as informações. Divulgue de forma eficiente, via redes sociais, via internet. Um abraço do Ariel Selbach e até o próximo vídeo.